Hello, guys and girls! Tô trazendo pra você hoje algo bem interessante, porque o Rimworld, de novo aqui com Rimworld, só que esse aqui é o meu jogo principal, meu main game. E o Rimworld ele é um jogo que a gente fala dele, todos os lugares, inclusive na época que eu descobri o jogo, você fala desse jogo contando histórias, porque é isso que torna o jogo interessante, a profundidade dele. Só que agora eu vou explorar um outro aspecto que eu não tinha falado no outro vídeo foi muito assim, técnico, que é a parte da psicologia das pessoas, tá? Então eu vou começar aqui pela história do meu personagem, que eu já considero principal. Ela foi uma das 3 pessoas do primeiro grupo, que é a Doidica. E eu vou contar pra vocês a história da Doidica, que eu acho uma história muito sofrida. Pra vocês verem, eu acho que vocês vão adorar a Doidica. Quando eu criei a Doidica, então vamos lá, sem enrolação, né? Só assim, antes de mais nada, eu tô usando um mod, que ele adiciona algumas complexidades na parte de psicologia da pessoa. Tem Kinsey rating, então não tem aquela coisa assim de ou o personagem é gay ou o personagem é hétero. Você tem aí de 0 a 6 a escala Kinsey. E você também tem outros traits muito interessantes para cada personagem, que tornam cada personagem único, tá? Mas várias coisas acontecem também, mesmo sem o mod. Mas esse mod tem coisas como traição, enfim, ele deixa o jogo bem mais interessante, bem mais história de novela mexicana. Quando eu criei a Doidica no início, ela já tinha na ficha dela, né, quando você cria um personagem, ele já tem alguns relacionamentos. Ela já tinha relacionamento com esse tal de Fedon Candy, que era ex-amante dela, que ele era líder de facção. Depois eu vou falar um pouco sobre ele. Então ela já chegou aqui, foi um dos primeiros personagens. Ela, Lawrence e Georgette foram os 3 primeiros personagens que eu tive na colônia. E a Doidica, ela tem aqui 31 anos, ela é uma das melhores médicas que eu tenho, acho que é o segundo melhor médico que eu tenho, no momento, na época ela era a primeira médica, personagem muito importante e tal. E aí, ela conheceu o Lawrence e eles foram gostando um do outro, e o Lawrence e a Doidica se casaram. Pois é. E o Lawrence estava super apaixonado por ela. Você fica sabendo o que as pessoas estão achando um do outro aqui, né? Tava super feliz e tal na época. E a Doidica, ela tem uma coisa interessante, foi um dos motivos pelo qual eu escolhi ela, que ela vamos dizer assim, ela não é monogâmica, e ela namora várias pessoas, dá de cima de todo mundo. E eu quis ver isso no jogo, que eu não tinha visto ainda. E ela não fica feliz em um relacionamento monogâmico. Então eu falei, gente, não quero nem ver o cara que casar com a Doidica. Por isso que eu até coloquei o nome dela de Doidica. E o mais interessante começa aí, a coisa toda, a bagunça inteira da história da Doidica. Que a Doidica conheceu o Lawrence, e ela casou com o Lawrence, e todo mundo achando que a Doidica e o Lawrence, que o Lawrence ia se ferrar com a Doidica. Que a Doidica ia arrumar outro, ia largar o Lawrence, que ele tava muito bobo, muito apaixonado por ela. Mas aí eu não esperava por uma coisa muito interessante. O Lawrence, ele de repente o Lawrence começou um romance com o Lembas, que eu achava que ele era a Lembas na época, depois eu explico isso. Acontece às vezes essa confusão. Comigo que acontece essa confusão. E aí ele começou esse romance assim, continuou casado com ela e tá lá, tendo um romance com o Lembas. E eu fiquei assim, muito assustada, eu fiquei muito chocada, porque o Lawrence era apaixonado, a Doidica era tudo na vida do Lawrence. De repente ele
começou a ter um affair com outro cara. E daí a doidica conheceu o Liso. O Liso, ele chegou um pouco depois, ele veio como refugiado, chegou um pouco depois na colônia. E ele é um cara mais velho, ele tinha acho que 60 anos, sei lá, na época, 59, não sei. Ou menos, ele, um cara mais velho e tal. Eu notei que a doidica gosta de caras, de homens mais experientes. Então ficou interessante porque tava a doidica dormindo com o Liso numa cama, casada com o Lawrence, e o Lawrence estava com o Lembas. Nisso, o Lawrence do nada separou da doidica. Gente, eu não acreditei que foi o Lawrence que separou da doidica. É isso mesmo. O Lawrence separou da doidica. Eu fiquei chocada com isso. Então a doidica, não sei o que aconteceu aí. Foi cada um pro seu lado. Depois que o Lawrence se separou da doidica, ele se separou do Lembas. Pois é, eu não entendi qual é a do Lawrence, sinceramente. O Lawrence também se separou do Lembas. Eu tô começando a achar que é o Lawrence que é polyamorous. Ele que gosta de pegar um monte de gente, que eu acho que, não sei, não acho que é a doidica não, porque ela nunca largou alguém. E aí, pra piorar as coisas, a doidica tomou um pé na bunda do Liso. Isso mesmo, o amante dela largou ela. Então a doidica, nossa doidica aí ficou sozinha, assim, arrasada. E o Liso aproveitou essa história toda e casou com a Mingau. Né? A Mingau, eu não gosto da Mingau não, depois eu vou contar pra vocês porque que eu coloquei o nome dela de Mingau. Depois eu conto a história de todo mundo, se vocês quiserem, porque todo mundo, a pessoa chama isso e tal. E aí ele foi viver a vida dele com a Mingau. E aí você tem o seguinte, o Lawrence, a Georgette estava concorrendo para ser a prefeita da colônia. E aí o Lawrence ficou interessado nela. Tô achando que o Lawrence é muito interesseiro, porque a doidica era muito importante na época. Lawrence começou a namorar a Georgette e casou com a Georgette. E aí a gente tem a doidica solitária, procurando um amor. Ela que adora estar sempre com alguém. E aí você tem essa época marcada por várias pessoas que chegaram, inclusive o Blackjack, que foi importante, e o Fedon. Você lembra que eu falei pra vocês que ele era o líder de uma facção e de repente ele estava na ficha da doidica como ex-amante dela. E aí esse Fedon chega para tentar atacar numa raid e eu consegui prender ele sem ele morrer e consegui recrutar ele pra cá. Eu achei muito interessante, fiz o máximo possível para que ele não morresse no processo. E aí o Fedon, eu achei que fosse rolar alguma coisa, mas nem tinha, não aconteceu nada. Mas aí você tem aqui o Blackjack, que chegou junto com ele. O Blackjack tem 79 anos. Isso mesmo, gente. E o que você acha que aconteceu? A doidica começou a namorar o Blackjack. Cara experiente. O Blackjack, ele tava com um problema do coração na época, que eu tive que substituir, fazer transplante no coração dele. Inclusive, tá vendo? Não tem dedo do pé, enfim. Né? Tragédias do combate que acontecem aqui direto. E eu consegui substituir o coração dele. Ele tinha um bloqueio na artéria antes que isso fosse tarde demais. Inclusive foi até muito interessante porque foi a doidica que fez a cirurgia no Blackjack. E aí eles se casaram. Foi muito legal. Só que assim, engraçado porque você tem o marriage spot, que é onde eles se casam. Geralmente aqui, reúne, faz tipo uma festinha aqui, reúne todo mundo. Só que a doidica se casou com o Blackjack aqui numa cerimônia bem reservada.
Acho que a Doidika já estava muito cansada disso tudo, não queria chamar muita atenção e resolveu se casar com o Blackjack. Faz pouco tempo que eles se casaram, e tá vendo? Ele got married to Doidika, ganha 50 de bônus, de humor, tá super feliz, estão na fase de lua de mel ainda. Ó, aqui o quartinho deles aqui, de vez em quando saem os coraçãozinhos aqui, muito lindo, cachorrinho aqui. Eles estão super felizes agora. E eu espero que a Doidika seja bem feliz. Espero que a Doidika... Eu nem vou falar que a Doidika vai separar dele, porque eu acho que não é dela, entendeu? Pelo histórico dela, eu tenho medo do Blackjack querer largar ela, mas eles estão totalmente 100%. Aí você vê aí que a Doidika tá menos 17 com o Lawrence, ela não gosta do Lawrence. Ela e o Liso que se davam muito bem, inclusive no início do namoro do Liso com a esposa dele hoje, que é a Mingau, ele gostava mais da Doidika. Caiu tudo também. Menos 17 com Fedon. E aqui é engraçado que ex-husband é menos 15 pontos, só por ser isso. E essa é a história da Doidika. A Doidika que, se você tivesse acompanhado, você vê como que ela sofreu. Porque eles ficam com debuff, eles ficam muito tristes quando acontece alguma coisa e tal. E eu espero contar mais histórias para vocês. Eu tenho várias coisas que eu queria contar e tal. Tem vários personagens interessantes aqui. Vai ficar para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado da Doidika. Se vocês quiserem saber qualquer coisa, deixem aí nos comentários. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.